Homens a partir dos 40 anos de idade, com sintomas como falta de interesse sexual, insônia e acúmulo de gordura na região da barriga, podem estar com problemas de produção hormonal. É algo parecido com a menopausa nas mulheres. Este é o assunto da entrevista de hoje, no formato podcast. Hoje o meu convidado é o Dr. Caio Schmidt, urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, que fala de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Dr. Caio. Obrigado, Ione, pelo convite, e é um prazer aí poder falar de saúde masculina aí contigo e os ouvintes. Bom, para a gente começar aqui no Conversando sobre Saúde, o que é e com quantos anos começa a andropausa? Em primeiro lugar, assim, eu acho que era importante a gente esclarecer o conceito, né, de andropausa. Esse termo, do ponto de vista biológico, ele não está correto, porque não existe uma pausa, ou seja, uma ausência de funcionamento de um determinado órgão que aconteça nos homens, quando comparado com a menopausa que acontece nas mulheres. Então, nas mulheres está bem definido que existe uma pausa do funcionamento dos ovários, onde vai haver uma menor produção de hormônios. No homem não existe essa pausa, não existe uma data específica que isso possa ocorrer. Então, o que acontece, na verdade, assim, o termo mais correto é o que a gente chama de distúrbio do androgênico do envelhecimento masculino. Ou seja, à medida que o homem vai envelhecendo, pode haver uma diminuição do funcionamento das suas gônadas, no caso o testículo, com uma menor produção hormonal. E isso geralmente ocorre a partir dos 40 anos de idade, mas vai variar de homem para homem. Então, não existe uma idade específica, existe sim um envelhecimento masculino com uma diminuição da sua produção hormonal. E quais são os sintomas, assim, quando o homem percebe que ele está entrando ou pode entrar nessa fase? Os sintomas, eles são muito diversos, tá? Justamente porque os hormônios masculinos, eles fazem parte de muitas funções do nosso corpo. Então, assim, os sintomas mais comuns são os sintomas relacionados com a sexualidade. Então, uma baixa, né, da libido, ou seja, do interesse sexual, uma também menor qualidade das ereções. Além da questão sexual, também vai existir alterações do sono. Então, o homem vai perceber que o sono dele está diferente. Também vai existir um menor tônus muscular. Então, ele também refere assim, uma fraqueza muscular ou um menor desempenho da sua musculatura, por exemplo, numa atividade física que antes ele fazia normalmente, hoje ele já se sente mais cansado. Também existem alterações no sistema nervoso central, então alterações de memória, alterações de capacidade mental, capacidade às vezes até no trabalho, o não rendimento no trabalho, um menor poder de concentração. Também existem sintomas mais depressivos do humor, a pessoa está mais irritada, se sente mais deprimida. Também tem sintomas físicos de rarefação dos pelos. Então o homem refere assim que os pelos das extremidades, braços, pernas estão caindo. Também existe um acúmulo de gordura abaixo da pele que se concentra mais no abdômen. Então é aquele homem que começa a perceber um aumento da gordura central na barriga. Então todos esse conjunto de sinais e sintomas começam a despertar um alerta de que talvez esteja acontecendo uma menor produção hormonal.
E no caso, a impotência sexual também pode ser causada, né, pela chegada dessa falta de hormônios, no caso? Perfeito. A impotência sexual ou disfunção erétil, né, que existem vários termos para isso, ela pode ser um dos sinais de alerta, né, para que possa fazer o homem pensar: será que não estou apresentando algum distúrbio hormonal? No entanto, a impotência sexual e a disfunção erétil, ela tem diversas causas, né? Não só relacionado com a produção dos hormônios e nem somente com o envelhecimento masculino, mas certamente é um dos fatores que mais chama a atenção dos homens. Entendi. Eu ia perguntar justamente isso, porque todos esses sintomas que o senhor citou, eles podem também estar relacionados com outros problemas, né? Então, como que é feito o diagnóstico da... Vamos chamar de andropausa para facilitar aí o entendimento, né? Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele precisa de dois pilares muito importantes. Todos esses sintomas ou sinais que eu falei, não precisa ser todos, pode ser alguns deles, né? Porque não acontecem todos, mas também a gente precisa de uma confirmação laboratorial. O que é isso? É um diagnóstico através de dosagens sanguíneas, né, exames de sangue que comprovem a baixa dos níveis hormonais na corrente sanguínea. Então a gente precisa dos sintomas associados com alterações em exames de sangue. Principalmente, né, é a dosagem do exame chamado testosterona, que é o hormônio que mais está relacionado com as atividades masculinas, como eu falei anteriormente. Só fazendo uma ressalva, a testosterona também é produzida pelas mulheres. Ela é um hormônio que está em alta nos homens, mas também é presente nas mulheres, tá? Mas nos homens a gente faz o diagnóstico através destes exames. O diagnóstico é relativamente simples, né? O problema é que hoje muitos homens não vão, né, no médico fazer um acompanhamento como as mulheres vão ao ginecologista. Exato, né? A gente tem um déficit, né? Uma deficiência muito grande no atendimento médico ao adolescente e ao adulto jovem, porque como nós não temos a menstruação como sinal da menina que vai entrar na puberdade, onde a família e ela mesma vai procurar atendimento médico, os meninos não têm esse marco. Assim como nós não temos a andropausa, que as mulheres têm a menopausa, nós também não temos a menstruação para chamar a atenção ao atendimento médico. Então, muitas vezes os homens não criam esse hábito desde cedo e certamente isso reflete na vida adulta, onde ele não tem o costume de ir ao médico, então ele fica achando que aquilo ali vai passar, que daqui a pouco vai melhorar, e aí acaba atrasando a ida ao médico, né? Entendi. Então fica aí o alerta, para você que ainda é jovem, procure sempre fazer o acompanhamento, né? E doutor Caio, como é o tratamento? O tratamento, ele parte desde mudanças do estilo de vida até podermos chegar em tratamentos medicamentosos. Então a gente vai focar naquele estilo de vida daquele homem, estimulando práticas que são saudáveis, como atividade física regular, dieta, né? Alimentação é muito importante. Existem vários alimentos que estimulam o melhor funcionamento do nosso organismo, ajudando a produção dos hormônios. E existem várias dietas que fazem o contrário, que prejudicam a produção de hormônios. Então a gente tem que também entrar nesse aspecto da vida daquele homem, né? Ver o que ele está comendo, como que ele está comendo,
a prática de atividade física, redução de fatores de estresse, o sono também é muito importante. Nós produzimos os nossos hormônios no finalzinho da noite e no início da manhã, e a gente precisa dormir bem para que sejam ativados alguns mecanismos cerebrais que estimulam a produção desses hormônios. Vou dar um exemplo. Um homem que trabalha à noite e dorme durante o dia, ele tem essa produção prejudicada, porque o nosso corpo ele sabe quando é dia e quando é noite. Então não adianta dormir durante o dia para produzir hormônio, porque não vai dar certo. O sono ele tem que ser à noite. Então todos esses fatores de estilo de vida são importantes, que a gente converse com os homens e explique o que faz bem e o que não faz. E além disso, a gente também pode auxiliar naqueles homens que está confirmado o diagnóstico de uma baixa produção de hormônios, a gente pode ou estimular aquele organismo, aquele homem a produzir hormônio. Se isso der certo, é mais fisiológico, é mais biológico. E naqueles homens onde a gente não consegue mais recuperar a produção própria do hormônio, a gente pode indicar a reposição hormonal com hormônios externos, né, que a gente aplica, e o homem daí consegue manter os níveis hormonais adequados. Entendi. Quando o senhor fala de voltar a produzir esses hormônios, é justamente com essa mudança de estilo de vida, né? Exato, mudança de estilo de vida, e existem algumas medicações que ajudam, que estimulam o testículo, que é o órgão produtor principal dos hormônios masculinos, a funcionar mais e tentar recuperar aquela produção que ele tinha. A gente pode falar em uma dieta que é mais prejudicial e uma que é mais benéfica? Assim, qual tipo de dieta é mais prejudicial e qual é mais benéfica? A dieta rica em gorduras e rica em carboidratos são as piores. E as melhores são justamente o contrário, né? As dietas com baixa quantidade de gordura e baixa quantidade de carboidrato. E aí a gente entra num aspecto muito importante sobre dieta, que tem a ver com os hábitos que nós temos na nossa população e também o custo que nós temos para a nossa população. As dietas mais saudáveis costumam ser com o custo maior e costumam ser mais difíceis de encontrar. Então a gente acaba tendo uma dificuldade de aderência desses homens a fazer um tipo específico de uma dieta, justamente por essas dificuldades que nós encontramos na nossa realidade da população brasileira. Bom, mas dentro da realidade de cada um, né? Procurar comer menos gordura, menos carboidrato, mais verduras, ter uma alimentação mais proteínas, alimentação mais saudável. Assim como acontece com as mulheres, né, no caso da menopausa, existe essa andropausa precoce? Se sim, né, quais são as causas? A gente tem que pensar que nós temos um órgão que produz os nossos hormônios. Então, tudo que afeta esse órgão pode trazer essa diminuição da produção dos hormônios por uma idade mais precoce. Inclusive, existem meninos que nascem com um testículo só ou sem nenhum dos dois e precisam de reposição hormonal desde a adolescência. Existem doenças que afetam a nossa produção, por exemplo, obesidade, né? O excesso de gordura corporal prejudica a nossa produção de hormônios masculinos. Então, às vezes, aquele homem que lá com 50, 60 anos iria começar a diminuir a sua produção, ele se torna um adolescente obeso ou no sobrepeso, e um adulto jovem e já começa a sua má produção desde o início da sua vida adulta. Então, existem vários fatores que, se afetarem a produção
do funcionamento do nosso órgão produtor de hormônios, vai afetar isso precocemente. E isso inclui o sono, como eu falei antes, atividade física, dieta, sobrepeso, obesidade, todas essas coisas podem acabar trazendo para um período anterior ao esperado de um homem, na sua própria história, né? Para produção menor de hormônios antes do tempo que, se ele tivesse tido uma vida saudável, um estilo de vida adequado, ele não teria isso tão precocemente. Então, mais uma vez, fico alerta para fazer o acompanhamento com um profissional o quanto antes, né? Assim como as meninas fazem, os meninos precisam fazer também, né? Doutor, antes de continuar, eu gostaria de pedir, né, para quem estiver aqui nos acompanhando, estiver gostando desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar essa entrevista, lembrando que nós teremos muito mais informações sobre a saúde masculina aqui no Conversando sobre Saúde, né? E por falar em saúde masculina, doutor Caio, qual profissional o homem deve buscar para fazer o tratamento? Existem duas especialidades médicas que são capazes de ter o maior conhecimento possível nessa área, que é a urologia, onde eu me incluo, e a endocrinologia, que também é uma especialidade médica responsável por todo esse sistema hormonal que existe no nosso organismo. Mas certamente esse aspecto específico, a multidisciplinaridade é muito importante. Então, por exemplo, os profissionais nutricionistas e nutrólogos também vão ajudar nesse aspecto. Os profissionais que lidam com a capacidade física nossa também são profissionais que vão nos ajudar neste sentido de ter um melhor desempenho da produção hormonal do nosso corpo. Agora, a especialidade médica que mais é capaz de integrar todas essas outras, certamente é o urologista, porque ele abrange toda essa área desde lá da adolescência, do início da idade adulta, com esse foco de longo prazo e preocupação com o melhor funcionamento dos testículos e daquele corpo masculino ao longo da sua vida. Então a gente tem um programa, inclusive, na Sociedade Brasileira de Urologia, que tenta estimular que os adolescentes procurem os nossos consultórios desde cedo, desde que eles não façam mais acompanhamento com o pediatra, lá aos 12 anos, que ele possa vir nos nossos consultórios para justamente se informar e entender como vai ser a vida dele daqui para frente e poder fazer prevenção, que é a coisa mais importante. Só para ilustrar o que eu estou falando, às vezes um homem vem consultar comigo com 50, 60 anos, com todas essas queixas que eu falei para vocês, e aí a gente faz um exame de sangue para ver a dosagem dos hormônios e ela está numa região onde nem é tão baixo, nem é tão normal assim. E aí a gente pergunta, mas e quantas vezes o senhor já fez esse exame antes na vida? Nunca, doutor. E aí a gente perde o parâmetro de evolução das dosagens hormonais que vinha tendo ao longo da vida desse homem. Porque às vezes a gente consegue identificar ali um homem que já começou a diminuição da produção aos 30, 35 anos, mas vai ter queixa lá aos 50. E a gente poderia ter prevenido isso antes. Bom, então é importante ter um estilo de vida saudável, fazer acompanhamento médico e tomar cuidado também com os tratamentos milagrosos, né, doutor? É importante ter esse cuidado? Isso, Ione, eu acho que talvez é uma das coisas mais importantes que a gente tem que alertar todo mundo. Foi publicado no Diário Oficial da União do nosso país uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Essa resolução é do dia 30 de março deste ano, de 2023. É a resolução número 2333, que fala exatamente sobre isso. O que se pode e o que não se pode fazer em termos
médicos e éticos em relação à reposição hormonal ou uso de andrógenos, né, de testosterona e dos seus derivados, sem uma indicação médica para isso. Porque hoje existe muito uma busca pelo não envelhecimento, uma busca pela quase que por uma vida eterna, coisas que não existem. O envelhecimento faz parte da vida de todos nós e nós temos que saber entender e compreender isso e manejar as coisas dentro do que é razoável. Mas hoje em dia existe um apelo muito grande para o uso dessas substâncias simplesmente para ganhar massa muscular, simplesmente para ter uma beleza corporal e, infelizmente, essas pessoas não estão sabendo que estão gerando malefícios para a sua saúde no médio e no longo prazo. Então, essa publicação do Diário Oficial da União de hoje, ela é muito importante e ela deve ser compartilhada para toda a sociedade, porque ali explica exatamente o nosso bate-papo de hoje. Quem precisa usar medicações que elevam os níveis de hormônios masculinos e para qual finalidade. E ali fica explícito quem é capaz de fazer isso com expertise, né, com conhecimento da saúde como um todo e não simplesmente uma saúde imediata, de uma melhora imediata da sua capacidade hormonal. Então é muito pertinente essa tua observação de que a gente tem que ter muito cuidado a quem procurar neste momento. E para quem está nos acompanhando e hoje está enfrentando, né, essa dificuldade, então, se ele fizer o acompanhamento certinho com o médico, tomar a medicação, fazer uma mudança no estilo de vida, quer dizer, se ele precisar tomar a medicação, não quer dizer que ele tem que tomar, né? Ele pode retomar uma vida normal, entre aspas, né? Porque o que é uma vida normal? Sempre a gente tem algum probleminha, né? Mas, assim, pode retomar, voltar a ter as atividades sexuais, voltar a ter aquela disposição que ele tinha antes da andropausa. Exatamente. A gente consegue recuperar todos esses sintomas que a gente conversou no início com a adequação dos níveis hormonais, desde que esses níveis hormonais estejam em falta. Né? Eu posso dar um outro exemplo. Um homem que tem os seus níveis hormonais normais e está com aqueles sintomas que nós conversamos, a origem daqueles sintomas pode ser outra. Pode ser uma origem financeira, pode ser uma origem no trabalho, pode ser uma origem familiar. Existem várias origens para aqueles sintomas. Agora, se a gente pegar e dar medicação, por exemplo, dar hormônio para estas pessoas que estão com esses sintomas, mas os níveis hormonais estão normais, muitas vezes a gente vai acabar melhorando alguns sintomas, porque a gente vai aumentar mais ainda os níveis de hormônios. No entanto, os hormônios em excesso também fazem mal. E isso é importante que as pessoas saibam. O hormônio, ele tem um nível adequado para cada um de nós. Se nós passarmos desse nível, ficarmos com níveis exagerados, a gente também vai ter o prejuízo. A gente também vai ter problemas de doenças geradas por esse excesso de hormônio. Muito bem, Dr. Caio. Obrigada pelos esclarecimentos. Ione, eu que agradeço, foi um prazer poder conversar contigo e a todo mundo que esteja ouvindo e me colocar à disposição para qualquer outra dúvida, para qualquer outro bate-papo futuro.
Obrigada. Eu conversei com o Dr. Caio Schmidt, urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, que fala de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Se você gostou desse áudio ou vídeo, curta e compartilhe. Ajude a divulgar informação com qualidade. E não esqueça de se inscrever no canal. Obrigada pela companhia e até a próxima entrevista.